Olá, pessoal, me chamo Maria e hoje nós estamos aqui para o primeiro podcast do ano com o tema de mulheres na ciência. Hoje com uma convidada mais que especial, Nara Patrocínio, que é bióloga e doutora geneticista que trabalha na UESC, na parte de gerenciamento de laboratórios. Boa tarde, pessoal. É um prazer, né, ser convidada para esse podcast. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui, principalmente porque já fui funcionária da casa, trabalhei no laboratório de microbiologia e eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês aí com esse podcast. Nós estamos muito felizes de te receber. Bom, Nara, para começar o podcast de hoje, eu queria primeiro saber quais os desafios que você enfrenta diariamente na sua profissão, como uma mulher que trabalha há tantos anos nessa área de laboratório. Então, os desafios da mulher na ciência é uma questão histórica, né? E não diferente de antigamente, hoje a gente ainda enfrenta muitos desafios. E um deles, um dos principais, eu acho, é a questão do gênero, né? Existe uma estereotipagem com as mulheres, né? Acham que o lugar da ciência é destinado aos homens. Isso é uma questão histórica. Hoje, com a evolução do sistema, a gente vem tomando espaço, né? E isso vem mudando, mas não significa que ainda políticas que, que dão trabalho para a gente em relação à questão de fomento de pesquisa, em relação à questão de fornecimento de bolsas. Para as mulheres, eu acho que isso ainda é um pouco difícil. A gente percebe que existem mais pesquisadores no mercado de trabalho, né? E a mulher ainda está nessa luta com a inserção, né, de novas pesquisas, de liderança em projetos de coordenação de pesquisa em relação à questão, né, de trabalhar em órgãos, principalmente em pontos de liderança, né? Na minha experiência com pesquisa, em relação à questão financeira, não tive muitos problemas. Passei uma época feliz, né? Uma época que tinha dinheiro, né? Mas isso não acontece em todo o momento, né? Sim, Isso não é uma coisa. Existem a economia ela gira, né? E isso também dificulta o lado feminino. Quanto mais a economia ela está sendo afetada, as mulheres também enfrentam dificuldades nessa inserção por causa também de escolhas, né, de privilégios. Também fica difícil conseguir fomento para poder fazer pesquisa para as mulheres em si, com né? certeza. E como a senhora acha que isso impacta na produção de conhecimento mesmo, de pesquisa na sociedade? Porque, como você já deve saber, as mulheres têm um ponto de vista na área da pesquisa, tipo, diferenciado e que muitas vezes podem passar despercebidos por homens, por exemplo. Então, o que você acha dessa produção de conhecimento? Seria melhor se tivessem mais mulheres na ciência? Eu acho o seguinte, que a gente passa por dois desafios aí muito grandes. Um desses desafios, Maria, esse enfrentamento da dificuldade de conseguir a oportunidade, né? A mulher ela tem que sentir que tem aquela oportunidade para ela se jogar. E a diversidade, né? Não tendo só homens nessa empreitada de pesquisar, você tendo essa visão diferenciada, porque o homem e a mulher, eles pensam diferentes, né? E quando você une essas duas visões totalmente diferenciadas, abre um leque, uma diversidade de conhecimento onde você pode resolver problemas com mais efetividade. Então você pode descobrir coisas, descobrir perguntas biológicas, criar hipóteses de maneira mais efetiva, porque o diverso é uma coisa positiva, entendeu? E eu acho que as perguntas que a gente tem aí, as perguntas biológicas,
o que precisa ser descoberto ia ser descoberto com mais efetividade, com essa diversidade. Sim. Certo? E como que você sentiu esse impacto, né, de ter poucas mulheres no âmbito da pesquisa, enquanto você ainda era, por exemplo, uma estudante? É desafiador. É desafiador porque nós sabemos que as mulheres elas não são completamente aceitas em todas as áreas, né? Então a gente tem aí as engenharias, tem a matemática, a física, onde as mulheres elas são recebidas com ressalva, né? Sim, Então elas estão ali e elas também se sentem desafiadas. Uma, uma situação é você encarar pesquisar, trabalhar em um local onde as portas estão abertas, mas quando você encontra vários desafios, sobretudo sociais, né, e intelectuais e de gênero, acaba fazendo com que as mulheres fiquem intimidadas. E eu acho que isso atrapalha no desenvolvimento de uma pesquisa, e não só nas áreas exatas, mas nas áreas de medicina, na área de saúde, também se torna complexo, né? As mulheres acabam sendo subjugadas. com certeza. Ainda mais que não são só um papel ou dois sociais. São vários papéis sociais que as mulheres acabam exercendo além da pesquisa. Por exemplo, a senhora é pesquisadora e é mãe. Então, como é para você ser esse exemplo dentro de casa, de ser uma pesquisadora e mostrando para as suas filhas que é possível ser uma mulher e ser pesquisadora, e ao mesmo tempo ocupando o espaço de mãe delas e de esposa, vários papéis sociais. Realmente é muito difícil e é desafiador, porque o que nós encontramos aí no mundo afora é falta de oportunidade para pessoas que estão nessa situação. Vou dar um exemplo para ver se você me compreende. É, Quando você é mãe, você tem que interromper seu currículo. E o currículo é uma das coisas mais importantes para quem trabalha na pesquisa, né? Então, se você quer arranjar um emprego, se você quer assumir uma coordenação, se você quer trabalhar com pesquisa, a primeira coisa que o empregador vai olhar é seu currículo. E quando você é mãe, você interrompe um ciclo, você tem que abdicar desse tipo de licença maternidade. Você tem que, muitas mães vão interromper seu ciclo de trabalho por 1, 2, 3 anos para cuidar do seu filho. E quando você retorna ao seu ambiente de trabalho, você muitas vezes não consegue ingressar no mercado, seja ele na ciência, na pesquisa, porque seu currículo está defasado. Então não existe políticas que lhe deem suporte, né? Então, uma bolsa para te auxiliar, uma creche universitária para aquela mãe que ensina naquela universidade, né? Uma creche para te ajudar a você dar conta de estar ali com seu filho e dar conta dos seus trabalhos. A jornada dupla, porque isso também não significa que você vai abandonar uma coisa ou outra. As duas coisas têm que andar, então ainda tem toda uma questão psicológica envolvida. Com Não é certeza. só a sobrecarga de trabalho, não é só a escolha de onde você vai ser melhor, se vai ser no seu emprego ou se vai ser em sua casa, mas é toda uma questão psicológica envolvida junto com isso. Então, a mulher, eu acho que para aliviar esse fardo e a mulher ter mais chance de continuar contribuindo com a ciência, ela poderia ter um apoio, né, um apoio social, um apoio de bolsa, de fomento, e incluir dentro das políticas, né, dessas políticas da ciência, uma forma de isso não impactar tanto na vida dessa mãe. Sim. E voltando um pouco no tempo, como foi para você ser uma jovem pesquisadora saindo da universidade e entrando mesmo nesse ambiente de pesquisa laboratorial e de dar aulas também, porque a senhora já deu aulas. A gente falando de jornada de trabalho, você vê que é um papel pesquisar, não é uma coisa simples. Você exige dedicação, existe abdicação,
né? E você ter jornada dupla de trabalho é você ser pesquisador, e você ser professor, e você ser mãe, e você ser esposa, e você ser mulher. É, é uma longa jornada, uma longa caminhada que envolve todos esses fatores, né? Para mim, eu comecei na pesquisa muito jovem, eu tenho mais de 15 anos de pesquisa, então eu sou graduada em biologia, né? Sou bióloga, e eu comecei a minha jornada científica na iniciação científica, fiz 4 anos de iniciação científica. Assim que eu terminei minha graduação, eu emendei com o mestrado, fiz 2 anos de mestrado, né? Pesquisando micro-organismos, taxonomia de micro-organismos, e depois eu emendei diretamente no doutorado com genética de populações, né? E depois do meu doutorado, eu fiz pós-doutorado, né, em genômica funcional. E toda essa carreira de pesquisa me levou muitos anos, né? E realmente não é fácil. Você precisa se dedicar e precisar realmente saber o que você quer para ter sucesso, obter sucesso. É uma área que é concorrida sim, é uma área que você precisa ter tempo para ir para congressos, para fazer cursos, para desenvolver suas habilidades como pesquisador, né? Então, você precisa de dedicação. Não é fácil. E a gente precisa, por isso, mais um motivo que a gente precisa de um apoio, né? De uma segurança, né? E as mulheres vêm se dando muito bem nesse papel, né? A gente vem se desdobrando em várias nuances, a gente vem se desdobrando em vários papéis. E a gente vê que isso está dando certo. E imagine se a gente tivesse um apoio maior, né? Uma Sim, oportunidade maior dentro da ciência para atuar com mais efetividade. Ia ser realmente brilhante. com certeza. Eu falo por mim agora, eu entrei nessa área da pesquisa um pouco nova, no Fundamental 2. Então, os primeiros contatos que eu tive com pessoas dessa área da ciência, da área de robótica, química e física, foram homens. E quando eu estava prestes a chegar no ensino médio, foi quando eu te conheci, Nara, e você foi uma grande inspiração, assim, não só para mim, mas acredito que para várias garotas que estavam entrando ou querendo entrar na área da iniciação científica e não tinha tantas professoras mulheres ou tantas pessoas mulheres que a gente poderia se inspirar que estavam dentro do laboratório nessa época. Então você foi assim um momento nessa época de nossa, se Nara está fazendo, está conseguindo, ela está estudando, então a gente também pode fazer essas coisas. E bom, como eu falei, eu era pequena nessa época. Pequena não, mas Mais criança, jovem. mais jovem. E suas filhas, elas também são jovens. Como você acha que elas vão lidar com esse fato de você ser pesquisadora e, por exemplo, elas quererem entrar nessa área também? Eu me sinto lisonjeada por ser um agente motivador na sua vida, Maria, né? Eu me sinto muito feliz. Eu tive uma participação aqui no SESI, né, como coordenadora no laboratório de microbiologia, onde a gente incentivava os alunos também a praticar a iniciação científica. E isso é muito motivador para quem quer ser pesquisador, para quem é pesquisador. Isso é muito bom. E fazer esse papel dentro da minha casa, né, ser agente motivadora das minhas filhas, também é uma honra. E apesar de a mais velha não ter a mesma área afim que eu, não gostar literalmente de biologia, né? Ela é mais dessa área de robótica, de criação. Ela se sente muito motivada por mim em relação à questão de pesquisar, de estudar. Inclusive, ela está com 12 anos e já está pensando, preocupada em que faculdade que ela vai fazer. Ai, mãe, o que é que eu vou fazer? Eu estou preocupada com o meu futuro. 12 anos de idade. Estou preocupada no que é que eu vou fazer. Será que eu vou ser boa no que eu vou desenvolver? Né? Então, assim, é uma preocupação que antigamente as crianças não tinham mais e hoje está enraizado de uma outra forma, né? Sim. Então, eu procuro sempre incentivar as minhas filhas a mostrar como, cada vez mais, como essa questão da investigação é importante, né? Como a curiosidade, fazer perguntas é realmente estimulante para quem quer descobrir algo novo. E quando a Sim. gente descobre a resposta para aquela pergunta,
o mundo começa a ser enxergado de uma outra maneira, né? Então, elas gostam, elas sentem orgulho, querem conhecer a UESC, né? Querem conhecer os laboratórios onde eu faço parte, onde eu trabalho, coordeno, e elas de vez em quando sempre vão lá visitar, né? Eu acho muito importante hoje a estimulação, né, das crianças, tanto, independente do gênero, de estar inserido nessa questão científica, da descoberta, de responder perguntas, né? Então, isso eu acho que é de um crescimento sem igual para uma criança, um adolescente, é muito importante. Com certeza. E eu vejo também alguns exemplos, por exemplo, atualmente nós temos a doutora Tatiana Sampaio, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ela é uma bióloga e pesquisadora, e ela está trabalhando com a polilaminina, que é um estimulante para a regeneração de tecidos nervosos. Então, nós meninas que estamos no ensino fundamental, ensino médio, até na faculdade, que vemos uma mulher é, ter uma criação, ter um projeto tão grande e especial como esse, é realmente um incentivo enorme para a gente continuar na área da pesquisa. Com certeza. E a gente vê nomes grandes, mulheres que já ganharam prêmio Nobel, como Marie Curie, que além de ganhar o prêmio Nobel, foi a primeira a ganhar o prêmio Nobel em duas áreas diferentes, né? Física e química. E a gente ter uma mulher na ciência, né? Como ela, né? Tatiana é brasileira e ela descobriu, fez uma descoberta que não foi fácil, porque ela está trabalhando nisso há mais ou menos 25 anos. Então, você vê que pesquisa, que fazer ciência não é algo fácil, é algo que necessita de dedicação. Ela trabalhando aí nesse polipeptídeo, né? E descobrir que isso pode regenerar, né, células nervosas. E era uma coisa que a ciência considerava impossível. Então, o que é uma coisa considerada impossível por causa de uma descoberta de uma mulher, hoje pode transformar a vida de uma pessoa que achava que nunca mais poderia andar, né? Então, transformar vidas de paraplégicos, de tetraplégicos, é uma coisa muito legal, é um conhecimento que vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, isso é muito gratificante. E isso está acontecendo na mão de uma mulher hoje, né? Então é muito gratificante e estimulante para nós pesquisadores, para nos incentivar a querer sempre estar descobrindo coisas novas e melhorando o nosso mundo, transformando o nosso mundo em algo melhor. E isso não é só na saúde, né? Em relação à saúde, a gente pode ver que essas mudanças, elas acontecem também em questão da nossa alimentação, da preservação do nosso planeta, né? Então, nós temos um ecossistema todo aí precisando de ajuda e tem muita coisa que precisa ser melhorada. Então, nada melhor do que ter mais cientistas, né? Mais mulheres ali engajadas em trazer algo melhor, transformar a ciência do nosso mundo, do nosso planeta. Com certeza. E também é muito importante, por exemplo, você está aqui falando para outras meninas que podem estar assistindo a gente, incentivando elas, mesmo que não seja pessoalmente, como você fez comigo, por exemplo, está incentivando elas de alguma forma a dar início às suas carreiras, aos seus estudos. E voltando aos estudos, que ações você acha que a escola, as escolas no caso, podem tomar para que seja mais incentivado essas meninas novas virem para a área da ciência e em todo o Brasil? Eu acho que os primeiros aspectos a serem levados em consideração é trazer. Olha a forma com que você falou de mim. Eu fiquei muito grata. Fiquei com a sensação de dever cumprido. Isso é muito satisfatório. Então, eu acho que a primeira ação que deve ser feita é trazer, mostrar, apresentar cientistas para essas mulheres, para essas meninas, para esse público que quer ser cientista. Então, você apresentar exemplos de que isso é possível, para o desejo brotar no coração de cada uma ali. Então, poxa, que legal, ela fez isso, eu queria ser como fulano de tal, eu queria ser como essa cientista, eu queria ser como minha professora. Então, um dos primeiros
aspectos é fazer o aluno, a aluna conhecer, buscar e entender que aquilo ali existe, né? E aquilo ali vai se transformar em um agente motivador para ele. Ele vai querer ser como aquela pessoa. Sim. Uma outra ação que eu acho super importante é estimular a pesquisa, a investigação já nos anos iniciais. Então, você estimular, mostrar que responder uma pergunta, ir atrás de descobrir, testar uma hipótese, também é possível, que isso não é coisa que só vê no livro, que só vê em documentário, que isso é uma coisa que você pode fazer no seu dia a dia. Então, trazer essas respostas, né? Buscar uma pergunta e investigar, utilizar um método científico para descobrir para resolver um problema é fundamental, principalmente nos anos iniciais, porque vai despertar aí o protagonismo, né, dessa aluna, vai instigar a curiosidade, vai fazer ela se estimular mais cedo a entrar nessa área de pesquisa, de ciência e a ampliar o conhecimento dela, Com certeza. né? E também uma outra ação, né, além de apresentar esse mundo científico, de fazer iniciação científica, é participar de feiras, promover em sua escola a feira de ciência, mostrar que eles são capazes de executar já nos anos iniciais. Então, você estimular, mostrar que responder uma pergunta, ir atrás de descobrir, testar uma hipótese, também é possível, que isso não é coisa que só vê no livro, que só vê em documentário, que isso é uma coisa que você pode fazer no seu dia a dia. Então, trazer essas respostas, né? Buscar uma pergunta e investigar, utilizar um método científico para descobrir, para resolver um problema, é fundamental, principalmente nos anos iniciais, porque vai despertar aí o protagonismo, né, dessa aluna, vai instigar a curiosidade, vai fazer ela se estimular mais cedo a entrar nessa área de pesquisa, de ciência e a ampliar o conhecimento dela, Com certeza. né? E também uma outra ação, né, além de apresentar esse mundo científico, de fazer iniciação científica, é participar de feiras, promover em sua escola a feira de ciência, mostrar que eles são capazes de executar. Bom, Nara, e qual você acha que pode ser algumas das estratégias para escolas atualmente utilizarem para transformarem essas meninas em jovens pesquisadoras? Existem várias estratégias que podem ser utilizadas e que podem ser efetivas. Uma delas é trazer pesquisadoras, trazer exemplos para eles observarem. Como você falou comigo que a minha ação transformou o seu jeito de pensar, que fez você gostar, né? Te incentivou, isso é gratificante para mim. Então eu fico muito feliz e sinto que o meu papel como professora, como pesquisadora, foi efetivo na sua vida. Então, precisa trazer isso para a escola, convidar pessoas, convidar pesquisadores, mostrar a pesquisa, ver como é que faz, para aquela jovem com potencial de ser cientista se sentir motivada, né? Então, eu acho que isso é uma estratégia legal. Uma outra estratégia é, desde bem cedo, incentivar a investigação na escola, né? Com projetos, programas de iniciação científica, e estimular o seu aluno com feiras de ciências, congressos, que isso vai desenvolver, despertar a vontade dele de descobrir algo novo, né? De responder perguntas. Então, isso é bem legal, e eu acho que isso é uma forma de incentivo. Além disso, convidar pessoas no seu âmbito ali, que transformaram um ambiente, um pesquisador, uma pessoa que você conhece que já fez uma coisa legal, para poder palestrar na sua escola. Eu acho isso também muito legal e é muito estimulante. E desperta a curiosidade desse aluno e ele vai ficar com vontade de saber como foi que aquela pessoa fez aquilo. Então isso é muito, acho que muito motivador.
Uma outra coisa que eu acho que é importante é evitar a estereotipagem de gênero, né? Então, às vezes a gente escolhe atividades que dividem as potencialidades de uma sala, né? Escolhendo, homem é melhor nisso, mulher é melhor que. Então, evitar essas comparações também ajudam as meninas a se sentirem capazes, de uma certa forma, a realizar coisas que o homem também realiza, né? Então, é bom evitar essas estereotipagens de gênero, né? Com É certeza. muito importante a gente se sentir igual nessa área da ciência, né? Sim. E é um fator estimulante também que a mulher se sinta como parte integrante desse processo, né? Com vontade de desenvolver pesquisa também, né? E feira de ciências, gente, tem que ser feira de ciências, tem que ter congresso, iniciação científica, é, torneios, e isso também, a competição estimula o aluno a querer desenvolver coisas novas, né? Responder perguntas biológicas. Eu acho que isso também é bem incentivador, Sim. né? E mostra também que todos são capazes de serem possíveis cientistas um dia. Sim. E eu acho que a luta está mais na escolha. Por exemplo, a escolha de meninas de quererem se tornar jovens cientistas ou de quererem se tornar outra coisa a mais e não ficar presas em apenas uma vida. Por exemplo, elas não têm só um caminho. A luta é para que elas possam escolher esse caminho e onde que elas querem seguir. Ou seja, elas precisam ter certeza de que elas são capazes do que elas quiserem fazer, né? Então, mostrar que isso é possível, né? Que elas podem ser capazes de realizar o que elas quiserem. Sim. Bom, Nara, foi muito bom te ter aqui hoje, no Obrigada, primeiro episódio estreando o podcast foi um desse prazer. ano. E a gente espera que vocês tenham gostado, que esse conteúdo seja motivador para vocês e que vocês continuem acompanhando as nossas postagens.